Faculdade Cidade Verde deu início ao 13º ciclo de estudos, com alunos de todas as graduações no Teatro Marista. Atividades artísticas, minicursos e palestras marcam a semana do evento. Carlos, nós vamos falar hoje aqui no ciclo de estudos sobre O Diabo Veste Prada. As grandes grifes estão realmente explorando, mas isso não é de hoje, né? A exploração dessa mão de obra. O que você fala sobre isso para a gente? Nós estamos aqui pegando ele um pouquinho antes da palestra. A grande preocupação hoje, porque a escravidão moderna está aí. Na verdade, eu costumo dizer que a escravidão, apesar de nessa semana nós completarmos 130 anos da abolição da escravidão no Brasil, da Lei Áurea, infelizmente a escravidão não foi abolida, ela se modernizou. E pelo fato de ter se modernizado, ela permanece perto da gente e ela precisa de instrumentos mais modernos no seu enfrentamento. Ela precisa de leis mais modernas, ela precisa de mecanismos de fiscalização mais modernos e, claro, ela precisa de uma mudança cultural da sociedade e de uma sensibilização. E é por isso que a gente está aqui, para sensibilizar as pessoas. Existe uma organização australiana chamada Walk Free, que aponta que hoje no mundo nós temos em torno de 45 milhões de pessoas em condições análogas à escravidão, que é mais do que o dobro do número de pessoas, por exemplo, que foram traficadas da África para o Brasil no período da escravidão colonial. Ou seja, nós temos hoje mais gente em condições análogas à escravidão do que no período da escravidão colonial. E essas pessoas estão produzindo as coisas que a gente se utiliza, né? As roupas que a gente veste, muitas vezes processando a carne que a gente come, o detergente que a gente usa na cozinha ou até o algodão que fabrica as nossas toalhas que a gente usa para o banho. Então a gente está aqui para falar sobre isso, para sensibilizar, chamar a atenção da sociedade, dizer que a escravidão não acabou, que ela se modernizou, mas que a gente tem um poder enorme, porque toda vez que a gente compra alguma coisa, de fato a gente está votando no tipo de mundo que a gente quer para nós e para os nossos filhos. Então a gente está aqui para fazer esse tipo de sensibilização. Consumo, mudança de cultura, mudança de olhar e enfim, trazendo à tona as sombras desse mundo por trás, muitas vezes, das grandes grifes. O que você indica, então? Qual que é o caminho de resistência para essa mudança? O melhor caminho sempre é a gente fazer uma pergunta. Sempre que a gente vai consumir algo, a gente fazer uma pergunta. Por exemplo, quando a gente vai consumir e comprar alguma roupa. Quem fez as minhas roupas? Em que condições elas foram feitas? Essa é uma pergunta muito importante. Porque o cidadão, a cidadã, o consumidor tem um grande poder que muitas vezes ele não utiliza, que é o poder de compra e o poder de boicote. Ou seja, fazer uma escolha consciente de que quando ele percebe que uma roupa, por exemplo, que ele consome, foi produzida e foi manchada com a chaga do trabalho escravo, ele simplesmente se nega a comprar aquela roupa. Aliás, fica aqui uma dica boa. Existe um aplicativo chamado Moda Livre, aplicativo gratuito. Moda Livre. Moda Livre, um aplicativo gratuito que é resultado de um monitoramento das marcas de roupas que produzem roupas no país. Então ali, ele funciona como se fosse um semáforo, verde, amarelo e vermelho. Que legal. E aí, assim, verde livre de trabalho escravo, amarelo as informações não precisam ser checadas e vermelho já foi contaminado com a chaga do trabalho escravo. É um guia, né, que pode ser utilizado, é simples. A pessoa vai numa loja, vai num shopping, vai comprar alguma roupa, ela vai ali no Moda Livre e coloca, opa, essa marca aqui eu escolho conscientemente não comprar, porque eu não concordo com esse tipo de coisa. Bacana. Bom, nós estamos falando do trabalho escravo, né, por trás de toda essa indústria, mas no Brasil também, embora tenha acontecido a abolição, né, ainda existe o preconceito do negro, o que é uma dívida muito grande da humanidade, né, com as pessoas da raça negra. E isso é uma realidade também. Sem dúvida nenhuma. Nós vivemos num país que tem uma sociedade, assim, é inevitável
que o racismo se espalhe e que tenha se espalhado no Brasil como se espalhou. Nós fomos o último país das Américas a abolir a escravidão. Nós tivemos 400 anos de escravidão. Nós somos o penúltimo país no mundo a abolir a escravidão. E é claro que isso acaba formatando o nosso jeito de ser sociedade, o nosso jeito de fazer negócio, o nosso jeito, enfim, de pensar o Brasil. E eu diria, inclusive, até isso tem um impacto até arquitetural, enfim, em tudo que a gente faz na sociedade. Daí a importância de a gente reconhecer que o racismo está no Brasil e ele é estrutural, estruturante. Aí alguém pode falar para mim assim, mas isso é mimimi, né? Mimimi, deixa eu lembrar um número importante do Conselho Nacional de Justiça. Apenas 1% dos magistrados brasileiros é negro. 1%. Ou seja, a gente tem um profundo desequilíbrio quando a gente fala em termos raciais sobre questão, por exemplo, do acesso à justiça e do acesso à educação no Brasil, sendo que a maioria da população é negra. E aí, quando a gente olha, por exemplo, os dados da violência, quem são as principais vítimas de violência no Brasil? 70% das vítimas de violência no Brasil, das 60 mil pessoas que morrem todos os anos, são negros, são pretos, pobres, jovens e periféricos. Então está na hora da gente olhar para isso de uma forma diferente, reconhecendo que isso acontece, reconhecendo que grande parcela da sociedade onde nós estamos inseridos acaba se beneficiando, e ao reconhecer, a gente dá um passo para a reconciliação, reconhecer a dívida histórica e partir para a reconciliação. Barbieri, mais um ciclo de estudos e um sucesso coroado com esse palestrante também e os alunos marcando presença em peso, né? Pois é, Rosé, essa é a 13ª edição. Começamos inicialmente dentro de uma sala de aula e com o tempo nós fomos mudando espaço, e chegamos ao Marista já faz alguns anos e sempre com um número recorde de inscritos. E a nossa função quanto instituição é trazer temas que são atuais para que os nossos alunos possam beber na fonte. Então nós estamos falando sobre escravidão na modernidade, né, contemporânea, e a gente teve a honra de convidar e termos o aceite do deputado estadual Carlos Bezerra Júnior, de São Paulo, que é referência nesse assunto no Brasil. Bom, você acha que agora, com os refugiados que estão chegando no Brasil, esse é um dos assuntos que estão super em pauta e a escolha foi muito feliz, né? Pois é, nós estamos aí recebendo filipinos, bolivianos, né, estamos recebendo muito da Venezuela, que é um país, né, pela situação que está passando, então é um assunto do nosso dia a dia, e os nossos alunos têm que entender todo esse processo da escravidão, que não é aquela escravidão que a gente viu lá em 1888, quando a Lei Áurea foi assinada, que eram negros, que estavam acorrentados e que apanhavam no pelourinho. Hoje não, eles podem estar trabalhando dentro de uma empresa super conhecida na sociedade e estar privada de liberdade, até mesmo privada de alimentação, de ter uma condição digna de sobrevivência. Porque a FCV não se preocupa apenas com a formação acadêmica, mas com a formação humana e também com uma formação cosmopolita, com o que está acontecendo na atualidade. Pois é, esse tema da escravidão contemporânea estamos discutindo hoje. Só que nós já tivemos hoje apresentações artísticas, amanhã nós vamos ter minicursos, são mais de 30 minicursos. Na quarta repetimos esses minicursos, depois nós temos apresentações de artigo, teremos também uma empresa, uma cooperativa de créditos que vai fazer uma dinâmica com os nossos alunos e vamos terminar na sexta-feira com uma peça de teatro. Ou seja, a nossa preocupação é a formação completa do indivíduo, que é o nosso aluno, onde nós temos dança, onde nós temos música e nós temos também o teatro. Isso aí, FCV se preocupando com uma formação completa para todos os seus alunos.